Aleluia. Vamos meditarmos um pouco na palavra de Deus nessa noite. Desde já nós fazemos menção dos visitantes nessa noite. Estou muito feliz por você estar aqui de novo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A irmã Camila, você também, já não vou nem apresentar mais, viu, irmã? Já quero ver você envolvida aí no meio da mulherada aí, cantando, pregando, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Vamos lermos uma carta nessa noite, Filipenses. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, pode ficar sentado mesmo. A minha Bíblia é a versão revista e corrigida. Talvez seja um pouquinho diferente da versão de vocês, mas as colocações da palavra, mas o texto é o mesmo. Aleluias. Filipenses no capítulo 1, é um livro ali no finalzinho da Bíblia, uma carta de Paulo. Glória a Deus. Quantos encontraram aí? Diga amém. Vocês encontraram mesmo? Encontrou, Sara? Amém. Colossenses é depois de Filipenses. Ajudou muito, Antes de Pedro, antes de Tiago, é depois de Gênesis. Filipenses capítulo 1. Glória a Deus. Irmãos, a Paula pregou que eu ia pregar aqui, mas então vamos tentar pregar de novo, mas tá bom. Deus é bom. É sinal que Ele testificou a palavra que Ele tem para as nossas vidas nessa noite. Vamos lá, então. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: E Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou, ou que vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como eu tenho dito, ou como tenho por justo, sentir isto por vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participante da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todo vós tenho, e entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por todas a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões.
Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que deva escolher? Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim e em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Glória a Deus. Até aqui. É uma carta bem particular, né? Carta de Filipos, aos Filipos, né? O livro de Filipenses é algo bem pessoal de Paulo, aquele povo que estava ali. Antes de começar a falar um pouco da palavra do Senhor, queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Perguntar para vocês, quantos de vocês já quiseram ou querem encontrar com um amigo com quem você compartilha boas lembranças? Quantos de vocês sabem que na trajetória da vida, na jornada, passaram pessoas pela vida de vocês que foram verdadeiros amigos, pelas quais você puderam confiar um no outro, né? Amigos de verdade mesmo, né? E por circunstância da vida, né, tomaram rumos diferentes, embora haja uma amizade sincera, né, não estão mais presentes, próximos de corpo um do outro, mas pelo trajeto da vida, né, levou um para cada lado. E às vezes tem esse sentimento, né, de você querer encontrar essa pessoa para relembrar, né, de tudo que foi, do que viveram, dos momentos ruins, dos momentos bons, né, de ter essa segurança, de ter essa lembrança, de compartilhar as lembranças saudáveis, chegar e dizer, poxa, a gente viveu isso, ou lembra aquela ocasião que aconteceu isso com você? Ah, lembra aquela ocasião que aconteceu isso comigo? Ou seja, é uma trajetória, é uma vida. Então assim, às vezes nós deparamos em alguns momentos, algumas lembranças que nos vêm à mente, nós pensamos, poxa vida, se eu encontrasse fulano, né, a gente ia trocar tanta ideia sobre o que a gente viveu, sobre o que a gente passou, porque existem coisas que você viveu, talvez com um amigo que você não tenha, né, compartilhado com ninguém, porque a gente sabe que a gente conhece muita gente no nosso ciclo de relacionamento, mas existem pessoas que compartilham de uma amizade sincera, né, que nos ajuda, da mesma forma que a gente também ajuda algumas pessoas de uma maneira sincera. Então há esse sentimento às vezes de você querer, né, ser saudosista e lembrar tudo isso, e era justamente esse sentimento que Paulo estava tendo quando ele escreveu esta carta aos Filipenses, porque quando ele escreve essa carta, já tinha passado-se 10 anos, desde o tempo em que ele tinha pregado em Filipe, que ele tinha plantado a igreja ali em Filipe. Então ele fala neste momento das coisas boas na carta de Filipenses, que ele viveu naquele tempo. Ele começou a recordar, e o último versículo que a gente leu, ele fala que, olha, eu tenho esperança de ver vocês, de estar com vocês ainda, e poder compartilhar esses momentos. E aí quando a gente olha e lê a carta aos Filipenses de uma maneira diferente, a gente observa que é algo bem pessoal, é uma carta de gratidão, de um missionário a um amigo, ou a alguns amigos, porque ele estava sendo grato pela vida dos irmãos de Filipos. E é interessante que quando ele se apresenta na carta, ele não se denomina apóstolo, ele não fala aqui, olha, eu vos escrevo, aqui é o apóstolo Paulo que está escrevendo a vocês, né, e como é graça e paz, como é que vocês estão? Não,
Ele fala na carta ali, se você ler o versículo 1, eu estou aqui com o meu amigo Timóteo, nós dois somos servos do Senhor. Ele não se coloca como apóstolo, ele se coloca, vamos colocarmos assim, ele traz os amigos de Filipenses ao nível dele, a um estágio dele, ou ele desce ao nível para se colocar em igual, porque ele considerava os filipenses verdadeiros amigos, as pessoas de Filipos que realmente mantiveram o ministério de Paulo. Os filipenses foram um que mais contribuíram para que Paulo pudesse propagar o evangelho. Por isso Paulo estava tendo nesse momento esse sentimento de gratidão a Deus. E assim, por mais que Filipenses não seja uma carta apostólica direcionada à igreja, mas seja uma carta direcionada aos amigos, nós aprendemos que na essência dela existem algumas lições, que é algumas características de Paulo, que nós podemos vivermos, como temos Paulo como referência, que nós sabemos que ele foi um grande homem da fé, e ele nos ensina por intermédio até mesmo de uma carta íntima, pessoal, aos seus amigos, algumas coisas que nós devemos ter em nossa vida como cristãos, e uma delas é amigos, que nós temos que pedirmos a Deus, para que Deus coloque em nosso caminho pessoas, coloque em amigos, para que possam nos ajudarmos nessa jornada. Gente, a gente sabe que essa jornada cristã, é complicado você caminhar sozinho, você passa por um problema, uma dificuldade, seja ela espiritual, principalmente, porque o que mais nós sofremos são batalhas espirituais, e às vezes quando você tem um amigo, uma pessoa que não faz parte desse meio que nós vivemos, é difícil você conversar com ela, é difícil você desabafar e pedir, olha, me ajude em oração, porque eu estou passando por uma opressão espiritual. Se você falar isso, a pessoa vai olhar para a sua cara, hã? Só que quando você tem amigo dentro da igreja, você fala, olha, estou passando por uma batalha espiritual, poxa, já entendo o que está acontecendo. E aí Paulo, ele mostra que há necessidade de ter amigos nessa jornada, há necessidade de Deus colocar pessoas e de vocês serem pessoas também na vida de outras pessoas, para que contribuam para o crescimento e o andamento da obra, seja do propósito de Deus, ou seja do propósito que a pessoa tem. E esta é uma carta que nos ensina sobre isso. E nós vemos aqui um Paulo, muito grato a Deus pelos amigos de Filipos, que participavam do seu ministério, ou do seu propósito, tinha uma certa comunhão, mesmo não estando junto fisicamente, compartilhavam daquele propósito que Paulo tinha. Quando nós olhamos para Atos, no capítulo 2, quando foi plantada a igreja, a partir do versículo 42, quando Lucas escreve ali dizendo, olha, e a igreja crescia, e ela perseverava, crescia nos ensinamentos dos apóstolos, crescia no partir do pão, crescia na comunhão. Naquele momento ali estava sendo apresentada uma palavra que nós muito conhecemos, que é a koinonia, que é uma palavra grega, que nós conhecemos como comunhão. Então, quando muito se atribui a koinonia, quando se fala a comunhão, a relação entre os irmãos, é a unidade da igreja. Só que quando nós olhamos com uma outra perspectiva, com as cartas pessoais que Paulo escrevia às pessoas, nós entendemos que a koinonia não é simplesmente a comunhão, não é simplesmente o relacionamento. O que é? É o compartilhamento, Wagner, de um propósito. Isso é quando você tem a oportunidade de compartilhar o propósito que Deus te deu na sua vida com uma outra pessoa, e essa pessoa é recíproca, e ela compartilha também o propósito que Deus deu a ela, a você, para que vocês cumpram esse propósito um do outro junto. Isso é a koinonia. Isto é o que? O compartilhamento do propósito que Deus tem dado à igreja. Porque eu sempre falo, quando Deus nos dá um propósito, não é em benefício próprio. Se um propósito não for para um bem coletivo, não é propósito. Deus sempre dá um propósito para abençoar a igreja dele. E quando Deus dá um propósito a determinado povo, quando Deus dá um propósito a esta igreja, o Ministério Sagradas Missões, por assim dizer, e você entende o propósito e fala, não, eu quero fazer parte desse propósito, E quando há um compartilhamento desse propósito entre os irmãos, e fala, nós estamos engajados numa causa, não é simplesmente a comunhão, não é simplesmente o relacionamento uns com os outros, não, é o compartilhamento de um propósito. E isto gera unidade, isto gera a koinonia. E é isso que Paulo estava dizendo, em outras palavras, o que Filipenses tinha para com ele, porque eles compartilhavam do propósito de Paulo, mesmo não estando presente, eles enviavam ajuda para manter
o ministério de Paulo. E aí, quando você começa a olhar com essa perspectiva para o livro de Filipenses, você entende que Paulo, nós sabemos que Paulo, ele tinha muitos princípios ou propósitos, por assim dizer, Paulo, ele tinha uma vida de princípios, e um dos maiores princípios que está claramente no livro de Filipenses é a gratidão. Ele era grato a Deus pelos seus amigos, e ele falava: em todas as minhas orações eu oro por vocês, em todas as minhas orações eu apresento a vida de vocês. Paulo, ele orava pelas igrejas que ele plantava, pelos ministérios, pelos obreiros, pelos diáconos, pelos pastores, mas também ele apresentava em todas as orações os amigos que ele tinha. Ele dava graça a Deus, louvor a Deus pelas amizades que Deus tinha colocado sobre a vida dele. E às vezes nós, igreja, temos dificuldade de dar graças a Deus pelas amizades que nós temos. Nós agradecemos a Deus por tudo, agradecemos a Deus pelo que Ele dá, e muitas vezes nós não damos graças a Deus por pessoas, por amigos que Ele tem colocado em nossas vidas, que Ele tem colocado na sua vida. Existe circunstância que é muito mais fácil você criticar. Se o seu amigo dá uma pisada na bola, dá uma mancada, é mais fácil você, chegar e falar mal não seria a palavra, mas comentar com outras pessoas, com terceiros, sobre uma pisada na bola que um amigo deu, com uma falha que um amigo deu com você. Então é muito mais fácil às vezes você criticar do que você ser grato a Deus pela vida do seu amigo. E quando nós olhamos desse contexto, nós entendemos e aprendemos com Paulo, sobre essa questão de não criticar. Não, nós precisamos o quê? Dar graças a Deus. Porque a gente pode ter uma amizade, por exemplo, com divergências de opiniões. Você pode ser amigo, estou falando, irmão, não estou falando de colega. Entenda bem, o que eu estou falando hoje é no contexto de amizade verdadeira. Você pode discordar do seu amigo, assim como o seu amigo pode discordar de você. Mas mesmo assim vocês estarão dispostos a caminhar mais uma milha um com o outro. Isto é o compartilhamento de um propósito maior, que as diferenças não vai trazer uma separação daquilo que Deus tem dado para um tempo em que nós vivemos, para um tempo em que você vive. E aí nós temos que tomarmos esse cuidado, para quando um amigo pisar na bola, nós não nos tornarmos juízes, muito rápido. E às vezes quando as pessoas acertam com a gente tem uma dificuldade também de reconhecer: poxa, acertou, ou bateu a nave, não, acertou. E às vezes quando as pessoas erram com a gente, as pessoas dão mancada, muitas circunstâncias, às vezes é por alguma situação adversa, que é comum dentro de uma jornada, dentro de um relacionamento. O próprio Paulo e Barnabé se pegaram uma vez aqui, cada um foi para um lado. Sabe por causa de quem? Por causa do Marcos, do livro de Marcos mesmo. O cara que escreveu o livro de Marcos, porque tinham enviado Marcos para acompanhar Paulo, para ser o discípulo de Paulo, só que cada vez que o calo apertava, o Marcos sumia. Uma vez pegaram o Paulo para surrar Paulo, o Marcos estava junto, o Marcos deu um perdido, Paulo apanhou sozinho. Aí Paulo falou: não quero esse cara, manda esse cara para Pedro. E aí Marcos foi então até Pedro, teve uma discussão com Barnabé, e o menino estava no meio, levaram Marcos para Pedro. Pedro, começou a discipular Marcos, e aí Pedro começou a ditar o livro de Marcos para Marcos escrever, porque Marcos era um escriba e sabia escrever, Pedro não. E tudo aquilo que está escrito no livro de Marcos foram ditados por Pedro. Então houve essa divergência de opinião. Só que chegou um momento lá na frente que Paulo chama Barnabé e fala: cara, você é meu amigo, traga para mim minha capa, traga os meus livros e traga também o João Marcos, porque esse cara é muito importante para a obra. Isso é uma verdadeira amizade. Quando você olha ali em Atos 18, 16, eu não me recordo qual o capítulo certo, você vê um grande embate entre Pedro e Paulo. Pedro chegou e colocou a mão na cara de Paulo e falou: olha, Paulo, você é um hipócrita. Paulo chegou, colocou a mão na cara de Pedro e falou: ó, Pedro, você é um hipócrita. Quando você está aqui com os gentios, você se comporta como gentios. Só que quando você está com os judeus, você se comporta como judeus e critica todas as ações dos gentios. Cara, larga a mão de ser duas caras. Cadê a sua característica cristã? Cadê aquilo que você é? Irmãos, houve uma discussão feia, e aí ficou aquela situação, mas foi resolvido. Por quê? Por causa da amizade, daqueles que ele tinha. Era um propósito maior que envolvia a vida deles. Era um propósito que estava além simplesmente ali de uma discussãozinha.
E às vezes quando a gente tem uma discussão com um amigo, né? Senhor amado, acabou o mundo. Por isso que às vezes você precisa, além das diferenças de opiniões. Eu sei que esse mês foi o mês passado, né? Foi um mês terrível. As diferenças de opiniões, as diferenças de lado. E muitas pessoas deixaram de se falar uma com as outras, colocando isto acima de um propósito maior. Irmãos, Deus tem um propósito maior. Não é as picuinhas desta vida cotidiana, diária que a gente vive, que vai trazer em nossa vida algo que vai nos beneficiar eternamente. Não. O que vai trazer um benefício eterno é a minha vida que eu tenho com Deus. Então, quando nós tivermos algumas divergências com alguns amigos, quando um amigo pisar na bola, der uma mancada, vai lá e resolve com ele. Se ele for amigo, ele vai entender. Se ele teve alguma coisa que trouxe, né, um desconforto no relacionamento da amizade, vai lá e converse. Resolva essa situação. Não saia falando mal para terceiros, porque a gente faz ao contrário, né? Quando uma pessoa dá uma mancada comigo, eu vou lá e critico ela para outra. E quando essa pessoa acerta o bote, como diz o ditado aí fora, né? Acertou, fez algo que... Aí eu vou e falo para a própria pessoa e elogio a pessoa para a pessoa. Fala, ô cara, da hora que você fez isso para mim, legal. Quando na verdade deveria ser o contrário. Quando a pessoa pisar na bola, eu precisava resolver a questão com a pessoa e não sair falando. E quando a pessoa, né, quando ela acerta alguma coisa para a gente, puxa, fez um negócio legal. Aí eu falo, não, o fulano, o Gabriel é isso mesmo. O Gabriel é gente boa, o Gabriel dá testemunho. Amigos defendem uns dos outros. Agora nós somos amigos e irmãos. Nós como igreja carregamos o propósito de Deus. Nós temos a necessidade de compartilharmos o nosso propósito. Quando eu compartilho o meu propósito com você, e você ajuda a cumprir, que na verdade não é o meu propósito, é o propósito de Deus. Quando você ajuda a eu desenvolver o propósito que Deus tem dado a mim, você não está ajudando a mim, você está ajudando a obra. Da mesma maneira, quando eu, ou qualquer outro, se dispõe a ajudar você no propósito que Deus tem dado a você, irmãos, nós sabemos que isso não é para benefício próprio seu, não. É para benefício do reino. Então é esse compartilhamento, é essa questão de solução. Quando a Paula leu aqui, quem lembra onde Paula leu? Duvido vocês acertaram. Se falar o livro, eu já fico contente. Menos a Paula. Eu ia falar menos a Jana também, porque a Jana está com a Bíblia aberta ali. Vocês lembram que a Paula leu? 18. Mateus 18. Em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Sabe qual é o contexto dessa palavra? Jesus estava falando bem assim, olha, quando algum irmão pisar na bola com você, vai lá e resolva com ele. Vai lá e exorte ele, fala, olha, você deu uma mancada, vamos resolver essa questão. Se ele for o teu amigo, se vocês foram maduros na fé, né, vai ficar naquele negócio assim, mas depois as coisas vão se equilibrar e águas passadas. É o que Jesus estava falando. Agora, se você foi, ele não deu moral, opa, peraí, não tem maturidade para ser meu amigo. O que Jesus recomenda? Pega um outro irmão e vai até diante dele, e aí vocês estejam em 2, em 3 ali. Converse, com testemunha. Se resolver, amém, está resolvido, a vida que segue, supera. Agora, se isso não acontecer, o que Jesus fala? Traga para a igreja. Traga diante da igreja e vamos acertarmos isso daí. E aí Jesus fala o versículo que a Paula leu. Só que no capítulo anterior, no Mateus 16, vocês lembram aquela conversa que Jesus teve com os discípulos? Quem dizes que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, filho de Deus vivo? Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas senão meu Pai que está no céu. Jesus falou por Pedro: Pedro, você teve uma revelação ao meu respeito. Em outras palavras, Jesus falou isso. Você sendo pedra pequena, porque o sentido original do nome de Pedro é Petros, que significa o quê? Pedrinha pequena, pedrisco, né? Mesmo você sendo pedra pequena, Petros, você teve uma grande revelação ao meu respeito. Agora eu vou te revelar algo, Pedro. Uau, esfrega a mão. Fala, mestre. Tu és Pedro, tu és Petros, mas sobre esta Petra
O sentido original é diferente. Quando Jesus fala Petra, não é o mesmo significado de Petros, pedra, pedra grande, rocha firme, rocha inquebrável. Jesus estava se referindo a ele. Tu és Petros, mas sobre esta pedra, Jesus estava falando dele. Eu edificarei. Pedro, você teve uma revelação a meu respeito. O que eu vou revelar agora para você é o seguinte: sobre mim, Pedro, vai ser edificado uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando da igreja, e ele complementa dizendo: e tudo que ela ligar na terra. Irmãos, você entende a responsabilidade de nós como igreja que nós temos? Tudo que ligardes na terra, Jesus estava se referindo à igreja, tudo que a igreja ligar na terra, será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra, será desligado no céu. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem alguns irmãos aqui, não vão falar nome, né, que é os mais antigos aqui da igreja, ou de caminhada, eu também sou, né? Vocês lembram um tempo em que as pessoas eram disciplinadas na igreja? 6 meses, 2 anos de banco, 5 anos de banco. Aí chegava um momento que era tão recorrente o pecado do cara, falava: não, você está excluído da igreja. E a pessoa era excluída. Gente, era sério essa parada aí. Eles excluíram da igreja, Wagner. E por que isso é muito sério? Porque a palavra diz: ó, tudo que é ligado aqui é ligado no céu. Se você desligar um membro daqui, gente, se você desliga um membro da igreja em concordância com o corpo, isso é sério ou não é? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Nós como igreja, nós temos essa responsabilidade de entender. Às vezes nós não podemos compactuar com o pecado do fulano ou ciclano. Não, mas a Bíblia fala para amar ele. Entendeu? Mesmo torto, mesmo, né, com dificuldade, mesmo passando, mesmo sendo uma pessoa que tem problemas com vício, ou seja, com o que for, nós não podemos tirarmos ele do nosso meio. Por quê? Porque é aqui que ele tem a oportunidade de ser restaurado. É aqui que ele tem a oportunidade de mudar de vida. É que as pessoas, né, muitas vezes, não, mas aquela igreja é tudo torta, só tem curva de rio. Mas é para isso que é a igreja. É um hospital espiritual. É para isso. Né? Convide o torto para vir para a igreja, convide o bêbado para vir para a igreja mesmo, convide os irmãos, as pessoas que são feias para vir para a igreja. Esse é o propósito da igreja. Ia falar aqui, mas não vou falar, né? Está gravando aí. Mas tragam para a igreja, ligue, tem que estar ligado aqui. E eu fugi da palavra, glória a Deus. Deixa eu voltar para a palavra que eu ia falar, né? Mas Paulo estava em Filipenses aqui dizendo isso. Tem amigos, sobre essa questão de amigos, que a gente critica muito mais do que a gente elogia. Então, se tem uma diferença com a pessoa, vai lá e resolve. Passa o pano isso aí, morreu as ideias e já segue a vida. Glorifique a Deus, louve a Deus. A pessoa, né, acertou o bote com você ali, amém. Fala: poxa, fulano é uma bênção, me ajudou no momento que eu mais precisava, né? Me emprestou dinheiro, presta dele também, que ele tem. É brincadeira. Mas é o dar o bom testemunho, né? E aí que a gente precisa aprender nesse relacionamento. Gente, eu ia falar nessa palavra, quando eu abri esse texto, eu falei: cara, eu vou ler e eu vou falar sobre, para mim, o morrer é Cristo e o viver é ganho. E olha onde eu fui parar. Mas amém. É Deus que nos fala, que nos orienta. Mas a gente às vezes precisa ouvir algum não de alguns amigos. Nós precisamos ouvir não às vezes, para ver se essa amizade, ela é uma amizade sincera. Porque quando você diz não a um amigo, é nesse momento que é revelado, tcharam, o cara está precisando, vai lá até você, pede alguma coisa, você fala: ó, não tem, não dá. A pessoa vira a cara e fala: que tipo de amigo, né? E às vezes até mesmo você leva um não de um amigo, e você fica frustrado e triste com a pessoa, mas irmão, circunstancial. Às vezes está no alcance da pessoa, mas às vezes não está no alcance da pessoa. E às vezes Deus permite que a pessoa diga não para você. Talvez seja até Deus usando a pessoa a falar não para você, para poder te educar, para poder te orientar, para poder te dar um direcionamento melhor. Então
aprenda a dizer, fale um não uma vez para algum amigo, ele vai se revelar se ele é o seu amigo ou não. Se ele é seu amigo ou não. Quando você dizer não, aí as garrinhas aparecem. Mas a questão de pessoas, né? É muito espiritual isso aí, porque é para isso que serve o Espírito Santo, para nos dar discernimento sobre as pessoas com quem nós nos relacionamos. Da mesma forma que é difícil às vezes a gente receber um não, né, ou as pessoas receberam um não da gente. Da mesma maneira, existem situações difíceis em que existem pessoas que não suportam a bênção de Deus na sua vida. Existem amigos que não são amigos, porque o amigo ele se alegra com a bênção do irmão. O amigo ele toma parte, porque lembra que eu falei da coinonia, do compartilhamento? Poxa, meu irmão foi abençoado, o Kleber agora foi abençoado. Eu acho que vai ficar se achando polícia, não sei, mas mas foi abençoada. A Jana chegou aqui e falou: uau, isso mesmo. Gente, eu fico, né, quem está mais próximo sabe a felicidade, a alegria que eu fico quando um irmão, uma irmã recebe uma bênção, chega e conta o testemunho. Aí sempre eu converso com um, converso com o outro. Eu falo: danado, vocês precisam contar na igreja o que Deus faz na vida de vocês, porque o que vocês ouvem nesse altar de testemunho não é nem 10% do que acontece nessa igreja, em termos de bênção. Irmãos, Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado essa casa, as pessoas que fazem parte deste lugar. Deus tem. Chegou uma irmã para mim essa semana passada e falou: pastor, como a nossa igreja é próspera, né? A primeira coisa que eu pensei foi em dinheiro. Falei, amém, né? Onde que ela está vendo prosperidade, né? Falei, tentando lutar com as obras da igreja e tal. Ela falou: a nossa igreja é muito próspera. Daí ela começou a falar, né, das experiências das bênçãos de Deus na vida dela. E ela começou a apontar as bênçãos de Deus de algumas pessoas aqui da igreja. E falou: olha como a nossa igreja é abençoada, é próspera. Não tem faltado pão, não tem faltado, né? Sempre Deus está suprindo. Eu comecei a olhar e falei: é que ela tem razão? Aí a palavra nos diz, poxa, que as bênçãos do Senhor, falar no momento português aberto, vão correr atrás de você. As bênçãos vão te perseguir se você andar na linha. Rapaz, não mandou nem currículo, mandou, né? Há muito tempo. Pegaram o currículo e jogaram fora. 5 meses. Estava lá gerencia o mercado do sogro. Aí recebeu uma outra proposta. Cara, chegou nele a bênção. O Bruno dá trabalho para ficar desempregado, coitado, né? Não consegue folgar. O Wagner foi dispensado no dia de manhã, no dia à noite vem aqui no culto, o cara chegou a oferecer o serviço para ele. Oh, Deus. Bênção, gente. A gente, né? A gente não recebeu dinheiro, a gente atribui muito dinheiro. Não é dinheiro, não, cara. Olhe para a sua vida, olhe para a sua trajetória, o seu passado. Eu fugi da mensagem de novo, eu preciso voltar na mensagem, concluir essa mensagem. Vamos falarmos de amigos aqui. E aí, amigos que não suportam a sua alegria, né? Então, que está com você quando você conta uma bênção, quando você está muito alegre, a pessoa já, nesses momentos também muito alegre que você vive, são revelados os verdadeiros amigos. Porque é fácil eu chegar e me, né, ficar tocado com um momento de tristeza do meu próximo. Eu chegar e dar um tapinha, estar junto, é fácil. Eu ir lá e consolar alguém quando está passando por uma dificuldade. É fácil eu chegar, muitas vezes, chegar com uma ajuda. É uma pessoa que perdeu um ente querido, é fácil eu chegar lá e abraçar e estar junto. Mas e quando a pessoa aí ganha 1 milhão? E aí é fácil você estar junto lá? Que bom que você ganhou. Que bom que, né? Seu amigo vai lá, troca de carro, compra um carro novo, né? Aí você conforme de carro lá. Que bom que você comprou. Oh, glória. Mas o que eu estou dizendo é se alegrar, gente. Porque assim, é o que Paulo estava tentando dizer nessa carta.
viu, vocês têm parte nas minhas conquistas. Aonde Paulo foi, só foi consequência da provisão mandada pelos filipenses, do custeio das viagens, dos mantimentos que eram mandados, né, de todo o dinheiro que era para sustentar o ministério dele. Ele falou: então, vocês têm parte no ministério, da mesma forma que eu tenho parte do que Deus está fazendo aí em Filipos. Irmãos, é disso que se trata a coinonia. É eu me alegrar com o propósito de Deus na vida do meu irmão que foi realizado. Eu falo: poxa, yes, o meu Deus nunca, eu sei que chegará a minha vez. Quando você toma parte de um momento de uma bênção do irmão, você é precedente para o irmão falar: nossa, o Gabriel, vocês estão na frente aqui, eu fico usando vocês aqui, o Gabriel ficou contente, eu torço para Gabriel também para dar certo, vamos lá e vai acontecer. E é nesses momentos que são revelados. E agora o texto que a gente leu, né? Glória. Versículo 3, 4 e 5, que Paulo escreve ali na carta. Paulo, ele fala que ele estava feliz com as lembranças que ele tinha vivido em Filipos. Eu estou feliz e dou graças a Deus por isso. Feliz pelas lembranças que eu tive desde o momento em que eu compartilhei o evangelho aí. No versículo 4, ele dá graças a Deus por tudo que ele recordava com os amigos que ele tinha feito lá. Com os amigos. Irmãos, você sabe a circunstância que Paulo passou por Filipos? Vocês lembram? Atos 16, eu acho. A circunstância em que ele viveu lá em Filipos, que ele foi para Filipos, ele não tinha nada que se alegrar com a passagem que ele teve lá em Filipos, porque foi difícil para ele. Foi a passagem de Paulo e Silas lá, Atos 16 mesmo. Foi difícil, mas o que? A circunstância que ele viveu lá não influenciou nas amizades que ele fez, nos amigos verdadeiros que ele conquistou, e foi conquistado pelas pessoas que estavam lá. Não é o lugar, irmãos, é as pessoas. Entende? Entendeu? Como diz o meu pastor, entendeu? Não é o lugar, é as pessoas. Vamos recordar um pouquinho o que aconteceu lá em Filipos quando Paulo foi para lá. No versículo 9, 13, eu acho, de Atos 16, quando Paulo tem uma visão. E o que acontece? Nessa visão aparece um varão, aparece um homem dizendo bem assim para Paulo: Paulo, vem aqui em Filipos e nos ajude. Sai aí da Macedônia, ou passa a Macedônia e vem aqui nos ajudar. Esta era a visão que Paulo teve, né, nessa circunstância. E aí o que eu fiquei pensando? Nós conhecemos toda a história, nós conhecemos todo o contexto. Quando Paulo tinha visão, ele só estava limitado ao tempo dele, no momento em que ele teve a visão. Quando Paulo teve a visão desse homem, eu quero pensar, e eu acredito que as orações das mulheres de Filipos estavam sendo ouvidas, porque o Espírito Santo mandou Paulo para Filipos. Por que eu digo isso, que as orações das mulheres? Você sabe aonde Paulo chegou em Filipos? Você sabe o nome da pessoa que Paulo encontrou em Filipos? Amém? Eu estava olhando aqui na igreja hoje, né? Estava lotado esse lado aqui de mulherada. Eu falei: nossa, essa igreja aqui, aliás, né, são poucos homens, mais mulheres. Então eu quero falar algo para as mulheres nessa noite, já que está a maioria aqui, né, Luiz? Vamos, né, puxar sardinha também, né, do lado das mulheres aí. Então eu acredito que tenha sido parte. Por quê? Porque em Filipos tinha mulheres de oração, mulheres que eram tementes a Deus, mulheres de um coração que estava voltado a Deus, porque geralmente no coração de uma mulher há um altar de oração. Vocês prestaram atenção, mulherada? Geralmente no coração de uma mulher há um altar de oração. Voltando na trajetória de toda a história de igreja, nós sabemos que as mulheres são as pessoas, ou o departamento que mais ora na igreja. São verdadeiras colunas espirituais que muitas vezes mantêm boa parte da estrutura funcionando, estrutura espiritual funcionando. Por isso que eu atribuo a ida de Paulo lá às mulheres, porque em Filipos não tinha sinagoga naquele tempo, não havia templos, não tinha lugar aonde as pessoas
pudessem ouvir ou cultuar a Deus, mas existia naquele lugar um grupo, um povo sedentos, que estava sedentos por uma resposta espiritual. Este era o contexto de Filipos. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas mesmo na cidade, numa cidade que não tem um lugar para cultuar, mesmo uma cidade que não tem um templo para prestar culto, não tem um lar para cultuar, sempre encontrará no coração de algumas mulheres um culto sendo feito. Sempre tem. Pode não estar acontecendo culto na sua casa, irmã, mas o seu coração está prestando culto a Deus na sua casa. Pode não estar acontecendo reuniões na sua casa, mas o seu coração está num altar de oração a Deus, oferecido a Deus. Se você olha Atos 16, 13, você vai ver lá que as mulheres que estavam ali eram tementes a Deus, estavam sedentas, e aí você sabe o que aconteceu. O resultado foi a conversão de algumas mulheres que estavam ali quando Paulo chega, pregou para a mulherada ali, e aí a mulherada aceitou Jesus, foram batizadas, e a consequência disso, o evangelho começou a ser propagado em Filipos. A Lídia, ela começa a pedir para Paulo, fica aqui, vamos pregar mais. Irmãos, o desejo de Paulo era ir para Éfeso, só que o Espírito Santo mandou ele a Filipos, porque havia uma história a ser feita, concluída lá. Paulo, ele passa um dia, você sabe o que aconteceu nessa viagem, nesse dia, nessa história, né? Quem sabe, diga amém, interage comigo aí. Gente, o cara chegou em Filipos, pregou, a mulher aceitou, Paulo passa uns dias, começa a pregar, e vocês não sabem o que aconteceram lá? Da mulher que falou assim, olha, esses aí é homem de Deus mesmo, ouça o que eles falam, é homem de Deus, recebeu a revelação de Deus. Lembraram agora? Paulo, todos os dias que ficava lá, essa mulher ficava na cola de Paulo. Só que essa mulher, ela tinha espíritos malignos, que ficava confrontando Paulo, e Paulo dando, né? Chegou uma hora que Paulo não aguentou. Chegou uma hora que Paulo chegou e falou, não, pera um pouco aí, já está enchendo o saco. Colocou a mão na cabeça da mulher e falou, sai agora em nome de Jesus. E a mulher ficou liberta, porque eram espíritos que estavam o quê? Atrapalhando a pregação de Paulo. Consequência disso, você sabe que a mulher parou de ter revelação, os seus senhores, né, foram atrás de Paulo, Paulo foi preso, né, foi açoitado. Essa é a história do contexto. Quem que estava com Paulo? Duvido se vocês acertam agora. Silas, né? Isso há 10 anos antes dessa carta. Paulo e Silas estavam lá. A agenda de Paulo era controlada por Deus, não era controlada por homens, e muito menos por Paulo. E Paulo sabia disso, que a partir do momento em que ele foi guiado por Deus, pelo Espírito Santo, ele sabia que qualquer coisa podia acontecer com ele, porque fugiu do controle. Irmãos, quando você for guiado, eu tenho certeza que alguns já são guiados pelo Espírito Santo, você vai viver uma vida de aventura, de nunca saber o que vai acontecer na semana que vem, né? De um dia você está empregado, outro dia você está desempregado, e no outro dia você está empregado de novo. É uma vida assim, Senhor, dá pelo menos um deslumbre sólido para que eu possa ficar mais... Não, sendo guiado por Deus, tudo pode acontecer, porque a sua agenda não é a agenda de Deus. Deus tem uma agenda na sua vida, Deus tem uma agenda nas nossas vidas. E aí nós entendemos que Paulo, ele foi preso, ele apanhou, por quê? Porque haviam almas para serem salvas naquele lugar. Havia o carcereiro que teria que ser salvo. Havia quem? A família do carcereiro, que teria que ser salvo. E aí eu começo a entender como nós temos toda a perspectiva da história, que quando Deus ele começa um projeto, ele conclui. Ele não abandona o projeto. Se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo e houver um projeto em andamento na sua vida, e você estiver sob a direção do Espírito Santo, esse projeto vai ser concluído na sua vida. Isso nós aprendemos vendo a palavra. Então, não permitam, irmãos, eu digo para vocês, que essa condição atual que vocês estão vivendo, venha impedir vocês de conhecer ou reconhecer Deus na sua vida. Não permite que esse momento, que muitas vezes... estou passando por uma maré de dívida aí nos 2-3 meses, vem impedir você de ver o milagre de Deus. Não permita que a situação na sua família, a situação de enfermidade ou circunstância que tem acontecido no seu lar, venha trazer um impedimento para você reconhecer quem é Deus. Porque se você estiver no direcionamento de Deus, igreja, Ele vai concluir aquilo que Ele começou, mas para isso você precisa estar alinhado com Ele. E o que eu digo para você nessa noite, que o projeto que Deus começou na sua vida não começou hoje.
Aquilo que Deus começou na minha e na sua vida, não começou a semana passada, não. Começou muito tempo antes, muito tempo atrás, lá atrás. Se você parar para pensar, você vai entender. Fala, nossa, aconteceu isso, para que hoje eu estivesse aqui. Talvez tenha sido um caminho amargo, dolorido. Talvez tenha sido um trajeto em que houve tropeço, em que houve pranto, choro, mas está fazendo parte de uma agenda de Deus na sua vida. Você acha que foi fácil para Paulo? É interessante que tempos muitos antes desse acontecimento de Paulo ali ele recebe um documento de um escrivão de um império de Roma. Que documento era esse? É um documento muito importante. Era um motivo de orgulho para qualquer pessoa esse documento. Que era o quê? A cidadania romana, porque Paulo ele era judeu. Então, portanto, ele não podia usufruir dos direitos, daquilo que os romanos usufruíam. De repente, o escrivão, o imperador fala, não, esse cara, eu vou dar uma cidadania romana. Isso de uma certa maneira, um status, um privilégio que ele tinha. Isso também poderia ser desfrutado pelos filhos daqueles que receberiam essa cidadania romana. Poderiam ser desfrutados pela geração. Ou seja, a cidadania romana naquele tempo, ele elevava o nome da família a um outro patamar. Aí o cara tinha direito de ficar se achando. Mas na ocasião que Paulo apanhou lá na praça, ele não deu essa carteirada, como dizem, ele ficou quietinho, ele apanhou quieto. Por quê? Porque tinha uma agenda sendo desenvolvida. Ele poderia muito bem levantar a mão e questionar, vocês estão batendo em mim, vocês estão batendo no Sila, vocês não sabem que eu sou cidadão romano? Porque Filipos, igreja, é uma colônia, ou era uma colônia romana, e morava, boa parte dos moradores de Filipos eram soldados romanos aposentados, e boa parte das pessoas da comunidade ali de Filipos sabiam muito bem a importância de uma cidadania romana. Eles tinham conhecimento, é o status que tinha. Paulo ele não deu a carteirada ali quando ele estava apanhando. Não, tem um propósito. Irmão, se ele desse aquela carteirada e falasse que ele era romano, o carcereiro deixava de ser salvo. A família do carcereiro deixava de ser salvo. A proporção da continuidade pós-prisão não teria tanto efeito depois que ele anunciou o evangelho. Vocês sabem que eles foram presos. Paulo ele foi preso. E quando a gente vê a carta aos Filipenses, nós observamos que Paulo ele faz menção aos Filipenses sobre a pátria celestial pela qual eles faziam parte, pela qual eu e você fazemos parte, a cidadania celestial que eu e você fazemos parte, ou seja, nós também desfrutamos de privilégios no mundo espiritual. Você desfruta de privilégios. Nós estamos nessa terra como passagem. Nós estamos aqui como embaixadores. Nós fazemos parte de uma embaixada. Você sabe como funciona uma embaixada? Você sabe? A igreja é uma embaixada. E geralmente quando há uma embaixada de um país em outro país, o que rege a embaixada são as leis do país de origem. Numa embaixada americana no Brasil, o que rege as leis da embaixada americana no Brasil são as leis dos Estados Unidos. Ou seja, a lei brasileira não tem efeito sobre uma embaixada americana, uma embaixada inglesa, ou seja qual for. E nós, como os embaixadores, que tem que reger as nossas vidas são as leis. E nós conhecemos as leis dele. Nós temos essa dupla cidadania. Você tem essa dupla cidadania. Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, ele fez questão de lembrar os filipenses: vocês são cidadãos dos céus, assim como eu tenho uma cidadania romana e eu desfruto desse privilégio, vocês também têm que desfrutar dos privilégios que vocês têm. Do quê? Da sua cidadania espiritual. Irmãos, às vezes nós estamos passando por dificuldade, alguma situação difícil, e nós não desfrutamos daquilo que Deus tem no mundo espiritual para nossas vidas. Irmãos, existem dons, existem curas, existem coisas sobrenaturais no mundo espiritual, que o que precisa é somente de nós acessarmos essas coisas, de nós orarmos, consagrarmos a nossa vida a Deus, louvarmos, deixar tudo isso aqui que nos impede muitas vezes de conectar com Ele, e entrar mesmo no manto, como diz aí. E aí você vai acessar aquilo que está disponível para você no mundo espiritual. Era isso que Paulo estava lembrando.
E o que o Paulo fala nessa carta, ele deixa muito clara a questão. Aliás, ele não estava nem aí se ele ia morrer ou não. Ele fala: eu estou aqui, eu posso morrer amanhã, eu posso ser livre amanhã. Mas isso não estava em questão na carta aos Filipenses. Ele não fazia questão de tratar isso, não. A agenda dele estava na direção de Deus, então para isso não importava. O mais importante que ele começou a tratar nisso aqui é a atenção que ele estava dando ao assunto de o que significa viver nesse mundo. Este era o contexto da carta de Filipe. Então assim, não importa se eu vou morrer ou não, mas importa o que significa eu viver nesse mundo. E aí isso é uma frase que ele, uma palavra que ele recebe e conclui. Agora, se eu perguntar para você nessa noite, o que significa você viver nesse mundo? Esse mundo é passageiro. Eu vou morrer, você vai morrer. E nesse tempo de vida, o que significa nós vivermos nesse mundo? E Senhor amado, porque se Deus concede mais um dia de vida a você, é porque Ele conta com você para servir. De alguma forma, se você está vivo hoje, porque Deus está contando com você para um propósito que ainda não foi concluído. E aí você precisa se colocar naquilo que Ele tem para fazer sobre a sua vida. O maior deles é servir. Isso é mais claro, mais claro que isso, impossível. Servir os outros, ajudar os outros, amar os outros, pregar a palavra, pregar o Evangelho. Por isso que Ele nos concede vida longa aos pregadores aí. Sabe por quê? Porque a gente carrega uma palavra. Quando eu falo a gente, eu não falo quem ministra não, eu falo todo cristão. Você carrega algo na sua vida, você carrega uma palavra. E esta palavra que você carrega liberta pessoas. Aquilo que você carrega liberta pessoas de situações de desespero, de prisões emocionais, de situações em que a angústia muitas vezes tem batido na porta. É isso que você carrega, é esta palavra de Deus sobre a vida. E quando nós carregamos essa palavra, isso nos torna servos. E aí a gente fica pensando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheçam a mim que vocês vão ser livres. E aí você vem e conhece o Evangelho. Vocês assistiram Matrix? Aí quando assistiram, né? Sabe o que é Evangelho? Quando você toma uma pílula azul. É a vermelha e a azul. Então, aí a verdade é revelada. Falou: agora você tem que cumprir seu papel, porque você aceitou agora. Você se tornou livre do quê? Livre do poder do pecado, livre do poder das paixões mundanas, livre de tudo o que assola você lá agora. Mas agora você é servo, você está para servir, para tirar essas pessoas que estão aprisionadas. E é através desta palavra que você carrega. Nós entendemos que Paulo estava preso, como servo ele estava preso, mas o testemunho dele a Jesus, que manteve ele preso, libertava as pessoas. Através do lugar onde ele estava, ele alcançou o quê? Os soldados ali do palácio. Ele pregou, e através da prisão dele, o que ele trouxe para os outros cristãos que estavam perto? Um encorajamento na fé. O cara mesmo preso, né? Ele era referência, falou: não, se esse cara está lá guardando a fé e dando testemunho de Jesus, eu também posso. E aí os soldadaiada tudo se convertendo, tudo renunciando e aceitando a Jesus como Salvador. E é isso que nós carregamos. Aleluias. E aí a circunstância que você está, ou o momento em que você vive, não é tão importante quanto a atitude que você toma a partir dela, ou a atitude que você faz a partir dela. Está difícil? Você vai ficar de braço cruzado? Está complicado? Vai baixar a cabeça e dizer amém? Não, você carrega algo poderoso na sua vida. E isso que você carrega, além de te libertar, vai libertar pessoas de conflitos emocionais, conflitos espirituais, de enfermidades. Tudo isso está em você. É a sua pátria celestial. Aquele que começou a boa obra. Não cheguei nem no versículo que eu queria. Paulo assegura aqui que Deus irá completar a redenção na vida daquele povo. Estava assegurando aqui. Da mesma forma que nós hoje entendemos que a obra só será completa no dia em que nós encontrarmos com Cristo. Nós estamos em construção, então não se engane achando que você já é um convertido genuíno. Não, assim como eu, como você, como qualquer um aqui, nós estamos num processo de conversão. Quando nós acordamos todo dia: Senhor,
essa misericórdia que se renovou hoje, Senhor, porque olha, foi feio ontem, pequei ontem, menti ontem. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia, amém. Então eu preciso dessa, a obra vai ser completa. E às vezes as pessoas, elas se desesperam, sabe, por achar que não correspondem àquilo que Cristo quer que ela seja. Calma, calma, não andeis ansiosa. Se você tirar um fruto verde da árvore, vai ser bom? Não vai, né? No processo de formação, se há uma agenda de Deus na sua vida, apenas viva direcionado pelo Espírito Santo, amém? Por isso, cumpra o seu papel, ajude as pessoas, ajude. Paulo ali, ao ajudar Paulo aos filipenses, não estava ajudando simplesmente Paulo, estava ajudando a obra, o propósito de Deus. Então, quando o amor aos filipenses que Paulo tinha aqui, não estava somente baseada nas experiências que tinham passado, ou nos momentos que eles tinham vivido quando Paulo estava lá em Filipos. Não, o amor não se baseava, mas estava ali na unidade, na coinonia, das pessoas abraçarem o propósito de Paulo e tornar o propósito de Paulo o propósito delas também. E é isso que tem que surgir muitas vezes em nós. Isso vai nos aproximar de Deus cada vez mais. Isso vai aproximar você de Deus, vai aproximar a minha vida de Deus. Amém? Vamos encerrar o culto? Glória a Deus. Vamos colocar de pé nessa noite.